Olhe para cada ser que esteja precisando nesse momento de uma palavra amiga, que está precisando de um colchão para dormir, que está precisando de um prato de comida para saciar sua fome. Que Deus, em sua infinita bondade, possa derramar sobre nós essa luz da caridade e do amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Então, gente, o tema de hoje, o Cristo Salvador, com o nosso amigo Fred. Opa! Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui novamente para refletirmos a respeito de uma das mais interessantes temáticas existentes no Espiritismo, em especial no Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo 6, ele é o mais curto da obra. O Evangelho segundo o Espiritismo foi nos trazido através da espiritualidade e da codificação de Allan Kardec, com o objetivo principal de refletirmos a respeito das morais e dos ensinamentos de Jesus. Basicamente, o livro vai entrar nesse processo de compreensão e de entendimento, sendo sustentado nesses aspectos. É claro que Jesus não é mencionado somente no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é mencionado em outras obras também, do chamado Pentateuco, que algumas pessoas gostam de falar, que na verdade não é uma terminologia exata, porque não são só 5 obras que fazem parte do suporte ou da base espírita, não. A base espírita vai com mais de 23 livros, chegando a quase 30, incluindo a Revista Espírita e outras obras que não fazem parte desse chamado Pentateuco. Então Jesus vai ser mencionado na Gênesis, vai ser mencionado nas várias edições da Revista Espírita, vai ser mencionado no próprio Livro dos Espíritos, que é a obra fundadora do Espiritismo, desta forma nós podemos denominar, e entre outras obras, inclusive no chamado Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns. E neste livro específico, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar então nesse capítulo, que ele é curto, ele tem 4 temas básicos ou subtemas dentro desse capítulo, denominado o Cristo Consolador, que vai falar do jugo leve, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco a respeito disso, vai falar de algumas mensagens de um determinado espírito e vai falar daquilo que muito se fala dentro do movimento espírita, que é o Consolador Prometido. Seria o Espiritismo o Consolador Prometido? Muitos, dentro do movimento espírita brasileiro e mundial, dizem que sim. Outros tantos argumentam que não é bem por aí, que existem outras conjecturas que nos fazem refletir num sentido que não é exatamente este. Mas não é o nosso objetivo na noite nos aprofundarmos muito nessa questão, mas trazermos o que é que o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece para compreendermos essas questões. O Espiritismo também é tido
pela maioria ou pela quase que totalidade dos seus adeptos, dos chamados espíritas, como uma doutrina cristã. Mesmo que, formalmente, as chamadas filosofias ou religiões cristãs tradicionais não considerem só o espiritismo e outras denominações filosóficas e religiosas como cristã, porque, segundo eles, nós não estaríamos, a doutrina espírita não estaria fundamentada nos 3 aspectos básicos que eles consideram como princípios basilares, imutáveis, né, imexíveis, como já dizia o ministro no passado, da base cristã. Uma delas seria que Jesus é Deus. E o Espiritismo vem dizer que não, que Jesus é um espírito evoluído, que ao chegar à Terra já se encontrava no estado de pureza máxima, nunca encontrada em nenhum ser encarnado no planeta Terra até o momento. Portanto, já há alguns conflitos de ordem doutrinária que vai colocar essa, digamos, entre aspas, disputa e muitas vezes na nossa compreensão imerecida, injustificada e sem necessidade, até porque a doutrina espírita não traz na sua essência nenhum tipo de retaliação, de preconceito, de disputa, como qualquer outra religião ou filosofia ou doutrina religiosa que seja. Pelo contrário, abraça a todas, porque os seus ensinos são universais e não são direcionados para a salvação de espíritas, nem tampouco de qualquer outro adepto de religião. O Espiritismo fala que fora da caridade não há salvação. O exercício do bem, do amor, da tolerância, do respeito, é que nos alça a condição de evolução suficiente para nos encontrarmos num procedimento de crescimento diferenciado ao longo do tempo. E isso é acessível a qualquer ser humano. Não é exclusividade dos espíritas. O ensino não é voltado para formar espíritas. A doutrina espírita não foi trazida ao mundo para formar uma religião única, uma filosofia única, ou um caminho único, porque nós sabemos que todos os caminhos nos levam ao crescimento, ao progresso, à evolução e ao Pai. Esse mesmo Pai que o personagem da nossa reflexão da noite denominava como Ser Supremo e que no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar entre as questões 1 e 10 como força superior, força primária ou causa primeira de tudo o que acontece no universo. Fora essas denominações que não fazem parte da nossa reflexão, nem do mérito do nosso pensamento da noite, nós vamos entender ou tentar buscar entender neste capítulo o porquê que o Cristo é Consolador e porquê os espíritas creem que o Espiritismo é o Consolador prometido. Lá no início deste capítulo, nós vamos encontrar essa transcrição de uma das mensagens que Jesus teria trazido ao mundo através da escrita do apóstolo Mateus. Lá ele vai dizer, entre tantas outras coisas, que Jesus teria dito o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados ou cansados, como algumas traduções colocam, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Este é o primeiro subtema que o capítulo trata, o jugo leve. Não há, a partir daí, nenhuma nota explicativa nem dos espíritos codificadores, nem tampouco de Allan Kardec neste subtema do capítulo. Vocês vão encontrar lá no Evangelho,
simplesmente esta colocação de Mateus. Como é que o Espiritismo interpreta isso? O jugo leve. Inicialmente, a gente poderia entender que Jesus estaria se referindo que nós deveríamos ficar à sombra dele, atrás dele, para nos protegermos e sermos protegidos por ele das nossas aflições, das nossas misérias, dos nossos sofrimentos, como se Jesus estivesse a querer dizer que ele era um gigante, além do nosso conhecimento, um soldado muito mais valorizado e elevado do que ele quis se mostrar, e que bastava que cada um de nós ficássemos atrás dele, que não existiria mais nenhum sofrimento, nenhuma aflição, nenhuma dor. Por que isso? Porque na época que ele aqui estava, no meio das tribos judaicas, era isso que se esperava do Messias. Era esse personagem que era aguardado e queria confrontar com o império dominante na época, que era o romano, para destruí-lo, extirpá-lo da terra, e assim os judeus, os filhos consagrados e escolhidos de Deus, pudessem reinar em paz dentro da verdade que eles acreditavam que teria que ser. Mas basta que nós façamos uma pequena reflexão e uma leitura melhor disso aí, baseado no histórico que Jesus nos trouxe nas suas mensagens, nas suas parábolas, nos seus ensinamentos, nos seus diálogos, que estão espalhados dentro do Novo Evangelho, que nós vamos perceber que Jesus não estava falando nada disto, que a intenção era muito mais ampla. O jugo de Jesus não é ele comandando nenhum exército, nem nos protegendo das nossas próprias dificuldades e sofrimentos, mas o jugo eram os ensinos trazidos por ele. A compreensão do entendimento daquilo que ele estava trazendo. Isso que era mais importante e necessário ser compreendido. Mas, naturalmente, isso não foi compreendido naquela época pelos motivos que nós já refletimos aqui, pela necessidade daqueles seres, daquela comunidade, daquela população, desejar que alguém os libertasse. Isso parece, digamos, muito próximo ainda daquilo que a maior parte da sociedade humana na Terra ainda pleiteia. Salvadores da pátria, do mundo, milagreiros, santos. Ou seja, nós ainda estamos transferindo para outros responsabilidades que são individuais e se ampliam no coletivo, pelas nossas ações e pelos nossos pensamentos. Então nós ainda estamos sendo arrastados por este entendimento ainda antigo de que precisamos de salvadores. Não é à toa que uma parte da população cristã aguarda com ansiedade algo que Jesus nunca prometeu, que era voltar. Como é que se volta de um lugar que você nunca foi? Nós vamos ver isso lá adiante, e quem estuda com carinho o Evangelho de Jesus vai entender que não era uma promessa dele retornar fisicamente. Nunca houve essa promessa, e é bem claro isso dos relatos dos apóstolos de um modo geral. Mas os ensinos trazidos por ele ao longo do tempo foram reinterpretados à maneira humana, à maneira que nós queríamos fazer ao longo do tempo. Muito bem. O jugo vai ficar leve se nós entendermos os ensinos de Jesus, as lições que ele nos trouxe, porque vai nos fazer compreender o nosso papel dentro da sociedade humana, dentro da realidade da Terra, dentro das circunstâncias que fazem necessárias para que cada um de nós possamos avançar
em progresso, em construção e entendimento. Imaginemos se nós, de lá para cá, tivéssemos compreendido essas lições, esses entendimentos necessários trazidos por Jesus, se não estaríamos hoje vivenciando uma sociedade muito diferente daquela que estamos. Ao contrário disso, ao longo destes tantos séculos que se passaram, nós ainda estamos nos utilizando da compreensão e da interpretação que demos ao longo desse tempo a essas lições para benefícios próprios de grupos ou de nações, ampliando ainda mais e cada vez mais disputas desnecessárias dentro das relações humanas. Seria suave e leve esse fardo se nós tivéssemos também compreendido essas lições da forma como ele assim se manifestou. Mas nós optamos por ficarmos encolhidos atrás da sua personagem ao longo da história, como se isso fosse o suficiente para nos encontrarmos numa condição de não sofrimento. Esquecendo outras lições que o próprio Jesus nos colocou, e uma delas está lá no Evangelho dizendo que nós precisaríamos buscar para achar. Se não buscássemos, o que é que acontece? Não acharíamos nada. Se nós não nos levantarmos do nosso ostracismo ou procrastinismo ou das nossas omissões na existência como um todo, evidentemente não chegaremos aos objetivos que nós pretendemos ter, porque ainda continuamos imortalizando no nosso consciente de que precisamos marchar ou andar atrás de Jesus, porque Ele é o protetor da humanidade e nós não precisamos fazer nada, porque Ele vai tornar o nosso caminho suave e leve, ao invés de nós buscarmos assim fazer. Então, essa mensagem que Mateus nos trouxe no Novo Testamento, que no Espiritismo nós iniciamos a reflexão nesse capítulo como jugo leve, nos traz essa percepção de que há muito mais além do que simplesmente observarmos que Jesus é o nosso Salvador, mas que Ele nos deu as lições necessárias, os entendimentos necessários para entendermos que deveríamos também seguir adiante ao lado e não atrás dele. Sendo como ele? Não, porque a figura de Jesus foi a figura conhecida e exemplificada para o tempo dele. Muito provavelmente, numa hipótese muito maluquinha, ele jamais se comportaria no século XXI como se comportou no século I. Porque eram situações sociais, antropológicas, econômicas, totalmente diferentes dos aspectos que fazem parte da humanidade. Além de que Jesus nunca andou, nunca percorreu mais de 150 quilômetros do local onde vivia até o local onde morreu. Entre Nazaré, na Galileia, e Jerusalém, onde foi crucificado, onde foi morto, segundo a tradição religiosa, segundo a tradição histórica. Portanto, os ensinamentos é que podem fazer da nossa transição aqui na Terra mais leve e mais suave, se compreendermos, se entendermos o nosso posicionamento. Imaginemos se vivêssemos num mundo onde não tivéssemos a convicção necessária de que a vida continua após a morte, de que as leis divinas são reguladoras dos nossos processos de crescimento e progresso, que o perdão é necessário tanto para o indivíduo como para o outro, para que essa construção se dê e nós avancemos. Imagine como seria ainda mais caótica a sociedade e a humanidade se não tivéssemos
este conhecimento. Não é Jesus que está na nossa frente o tempo todo, integralmente dizendo isso. São as lições que ele trouxe que nos permitem compreender como seria melhor e diferente se já estivéssemos entendido esse processo. Imagine como seria a sociedade sem esses conhecimentos. Se não tivesse sido trazido a nós, naquela época, a partir de então, essas informações, diríamos até reveladoras, revolucionárias, diante do processo social da época, como estaria a humanidade hoje? Será que existiria humanidade? Provavelmente não. Já teria se extinguido naturalmente pelos conflitos, pelos embates e pela falta total de perspectiva emocional, social, econômica ao longo do tempo. Jesus era tão extraordinário que ele tocava a mente e os corações, inclusive dos chamados escravos da época, que não tinham nenhuma esperança, nenhuma expectativa de mudança em suas vidas. Eram escravos, muitas vezes desde o nascimento e até a morte, e não nutriam nenhuma expectativa que isso mudasse, a não ser pelos relâmpagos do pensamento messiânico existente da época. Sendo que Jesus não foi o único. Como ele, existiram muitos. Antes, durante a passagem dele na terra e até depois dele, muitos judeus se denominaram Messias, salvadores da pátria. Até recentemente, século XVIII, século XIX, tinha vários pretendentes a Messias naquela região da Judéia. Uma pequena parcela dos judeus creem que Jesus era o Messias, mas é uma parcela tão insignificante, tão pequena em números de quantitativos, que não interrompem o ciclo da hegemonia judaica, da tradição da Torá, das 12 tribos de Israel, que se mantêm até os tempos de hoje, esperando o Messias que o vai salvar. Eu me pergunto, salvar de quem hoje? Do Império Romano não é. Dos impostos romanos? Não. Qual império ameaça Israel? Pela disputa de território, pela disputa econômica, pela disputa diversas, várias nações, por vários motivos, que não entraremos aqui no mérito dessa discussão. Mas não é como era na época do Império Romano, cujo objetivo daquele Messias esperado era a libertação do povo judeu das garras dos romanos da época e das suas tiranias, vamos dizer assim. Mas continuou, e nós respeitamos isso. Na sequência deste capítulo 6, ainda no jugo leve, nós vamos encontrar essa nota, transcrita de forma resumida de Allan Kardec, dizendo que não basta nós compreendermos os ensinamentos de Jesus para nos tornarmos mais leves no caminhar ou termos o fardo mais suavizado no nosso processo de construção e de entendimento e de vida. E são muitos. Quem não os tem no dia a dia, na vida, desde o reencarne até o desencarne, quem não os tem, os seus farnéis morais, éticos, etc, emocionais, etc. Tal. Ele vai dizer que, entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência à felicidade que promete aos aflitos. Lembram? Jesus prometeu aos aflitos e aos cansados ou sobrecarregados que os ampararia. Como vocês não estão nem aflitos, nem sobrecarregados, nem cansados, porque são espíritos evoluídos, não precisam de Jesus. Nem da promessa dele. Estou enganado? E muito, né, Zé?
Aflições é o que não nos faltam. Cansaço não físico, mental, emocional, psicológico. Faz uma lista aí grande aí, que vai dar um caderno aí, das muitas aflições que fazem parte do nosso dia a dia. Então nós precisamos desse consolo. Nós precisamos ser consolados, atendidos. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Porque sobrecarregado e aflito vai ficar ele. Se tiver que carregar 8 bilhões só daqueles que estão encarnados, fora bilhões e bilhões que estão aí espalhados pelo universo, conhecido. Kardec vai dizer que não basta, então, essa condição e essa assistência à felicidade que promete aos aflitos. Lá no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, é questão 922, pesquisem, leiam, não fiquem apenas ouvindo de mim, vão lá, dar uma olhada. Os Espíritos vão falar alguns critérios que fazem parte da nossa busca pela felicidade. E um deles é ter aquilo que nos satisfaça materialmente dentro do necessário. Além disso, é excesso, exagero e desnecessário. Alguém aqui conhece alguém que ao morrer levou a chave e tudo que pertencia da cobertura lá que ele tinha em Copacabana, no Rio de Janeiro, ou em Miami, ou na Barra, em Salvador? Até onde se sabe, não. O melhor carro, a melhor indústria, a maior conta bancária, tudo fica. Viver com aquilo que te há necessário na tua existência. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 922, entre outras condições que fazem ser importantes no entendimento que a assistência à felicidade que é prometida aos aflitos sejam vivenciadas na prática, na nossa existência. Mas não basta só isso. Essa condição está na lei por ele ensinada. Está. E vimos agora há pouco, na lição trazida pelo intermédio de Mateus. Seu jugo é a observância dessa lei. E que lei é essa? Ou que leis são essas? O cristão tradicional, aquele que é oriundo do catolicismo, do protestantismo e da chamada Igreja Ortodoxa Oriental, porque são esses 3 pilares principais do cristianismo. A Ortodoxa Oriental foi aquela que se separou da Igreja Católica ainda no século XI, mais ou menos, e não aceita a autoridade papal. Eles não reconhecem, desde aquela época, desde o século XI, e se estabeleceram lá no leste europeu, em parte do Oriente Médio e tal, e estão lá até hoje. O catolicismo, aquilo que a gente já conhece, né, da Igreja Romana, e o protestantismo foi nascido depois da Reforma Protestante com Martim Lutero, que era católico e morreu católico. A reforma serviu para dar seguimento a mudanças que foram adaptadas dentro dos processos da Igreja Romana da época, do catolicismo da época, e do protestantismo nasceram diversas outras denominações cristãs, em especial aqui no Brasil, que tem uma lista enorme. A cada tempo a gente vê nas esquinas da cidade, nos bairros periféricos, se construindo ou nascendo uma nova denominação cristã baseada no protestantismo ou no neopentecostalismo e por aí vai. Mas Kardec vai dizer que essa condição então está na lei ensinada por ele, a lei de Deus. Que lá no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar diversas leis que, se formatadas, fazem a lei de Deus, a lei do progresso, a lei da destruição, a lei da conservação, e por aí vai. Se estabelece no entendimento da lei por ele ensinada. E qual era a lei maior ensinada por Jesus? Vamos ver se vocês aprenderam lá de trás dos banquinhos. A lei do amor. Que outra lei ele ensinou senão isso? Tudo que ele falou, tudo que ele fez, resumia-se em amar.
E amar no sentido de que nós conhecemos, no sentido romanceado, no sentido alegórico ou só simbólico, não, ele foi para a prática. Ele ensinava aquela velha história da outra face, amar seus inimigos. Imagina isso, no século I. Todos os seus 12 discípulos e aquela multidão que acompanhava ele queriam ver o Messias, o homem que ia os libertarem do jugo do Império Romano naquela época, não era depois, no futuro, não. Eles queriam naquela época. E ele vinha dizer que devia abraçar os escravos, os tiranos, que devia dar a César o que era de César, a Deus o que era de Deus e conviver em harmonia assim. Não era dar tudo a Deus, era conviver com o que era de César, material, vida terrena, vida social, com o que era de Deus, que era vida espiritual. E ainda dizia que o reino dele não era deste mundo, para piorar ainda mais a situação dele. Porque o Messias tinha que implantar o reino de Deus aonde? Aqui. E não num lugar simbólico, imaginário, que ninguém sabia onde era e nem quando seria. Imaginem vocês a frustração, decepção de muitos, inclusive dentro dos 12. Mas isso é outra história. Seu jugo é a observância dessa lei. Se observarmos a lei, diz Kardec, o jugo fica mais suave e o fardo fica mais leve. Mas se nós vivermos como se isso não existisse e que se só saísse da nossa boca, mas não se observasse na prática do nosso dia e no nosso crescimento, não tem sentido nenhum aquilo que Mateus nos trouxe, porque não vai mudar absolutamente nada no nosso processo de construção e de existência. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, porque apenas impõe como dever o amor e a caridade. Princípios básicos dos ensinos de Jesus. Não há para onde fugir sobre isso aí. Essas são as pedras fundamentais das suas lições, dos seus ensinamentos. Nesse entendimento, até aí, nós procuramos compreender mais um pouco aquilo que Mateus falou do jugo e dos fardos que carregamos na existência. Compreendemos, ou o Espiritismo vem nos ensinar a compreender, que isso pode ser aliviado, pode ficar mais suave, pode ser melhorado, pode ser mais compreensivo e mais fácil de vivenciarmos se entendermos o conteúdo das lições, se entendermos o que Jesus veio nos ensinar ainda naquela época. Até então, e que se assim fosse compreendido, de lá para cá, não tenhamos dúvida que a humanidade estaria num patamar diferenciado do que está hoje. Mas, porém, todavia, os Espíritos nos ensinam também, dentro das obras espíritas, que nós ainda estamos na condição espiritual de provações e expiações, porque somos seres ainda imperfeitos. Não há um ser encarnado ou desencarnado dentro das proximidades do planeta Terra que seja um espírito perfeito, além de Jesus. Todo o restante é imperfeito. Quer dizer, ainda tenho que aprender, tenho que provar, tenho que espiar. Porque isso é parte do processo de progresso e de crescimento baseado numa expectativa ou num princípio basilar da doutrina espírita chamada reencarnação. Múltiplas existências e não múltiplas
vidas, porque vida é uma só. Porque o Espírito foi lá atrás criado simples e ignorante e seguiu sua trajetória de aprendizado como único Espírito em múltiplas existências e experiências. Não tem em lugar nenhum das obras básicas da doutrina espírita falando de múltiplas vidas, fala de múltiplas existências. Porque o Espírito é o mesmo, só vai modificando. Hoje eu sou Fred, ontem eu fui João, amanhã posso ser Maria, mas o Espírito é o mesmo, que vai carregando suas experiências, acumulando, aprendendo, desaprendendo muitas vezes também, mas reaprendendo e continuando a sua trajetória, a sua existência. Se nós compreendermos melhor essas leis de Deus estabelecidas e trazidas por Jesus, que era amor e caridade em toda a essência, o jugo e o fardo fica leve e suave, mas ainda para nós. Porém, depende de quem? De nós, de cada um, não depende dele. Será que precisamos mesmo que Jesus saia das esferas superiores, no estado de pureza onde ele está, quase que inacessível à grande maioria dos espíritos, para nos ensinar de novo as mesmas coisas? Dizer aquilo que já foi dito, que já foi provado, que já foi mostrado? Precisamos crucificá-lo novamente para entender isso? Que muito provavelmente, crucificado não, mas seria assassinado, não tenham dúvida nenhuma, porque ou seria chamado de capitalista ou de comunista e assim por adiante, até que matassem ele de alguma maneira. Porque os seus ensinos são progressistas, porque revete ao progresso do homem, ao progresso do espírito humano. E neste capítulo 6, depois disso, nós vamos entrar, ou Kardec e os espíritos vão entrar, um pouco nessa discussão, reflexão a respeito do Consolador prometido. Porque o Cristo por si só é, sem dúvida nenhuma, Consolador. Alguém tem dúvida disso, de que Jesus consolava? Consolava os seus, consolava os que não eram seus, consolava quem os procurava e quem não os procurava diretamente, através do discurso, da prática da fala, da conversa, do contato, dos exemplos. E por aí vai. Porque o consolo se estabelece não somente na palavra, mas especialmente no exercício da ação fraterna, respeitosa, tolerante, amiga, compreensiva, e por aí vai. Até o silêncio, muitas vezes, é consolador e necessário. Então, Jesus, por si próprio, esse Espírito que depois da chamada ressurreição foi elevado à condição de Cristo pelos seus apóstolos, pelo mistério divino e pelo milagre do retorno à vida após a morte, porque eles viram o corpo ser martirizado, sangrado e morto. E quando ele reaparece 3 dias depois, e isso é outra história, que não vamos entrar neste momento aqui, eles o denominam de Cristo, por ser divino. Ele passa a ser conhecido para o restante da humanidade como Jesus Cristo, mas era antes Jesus de Nazaré, o Galileu e por aí vai. Né? Yashuai, né? Acho que é assim que os israelenses chamam ele, e por aí vai. Aí, o que precisamos começar a entender é se o Espiritismo é, então, esse Consolador prometido pelo Consolador da humanidade. Em João 14, capítulo 15, versículo 17 a 20, João vai dizer: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. Veja que interessante, ele vai pedir
alguém maior do que ele. Ele não disse, eu vou mandar. Portanto, ele não é Deus. Quantas e quantas vezes Jesus falou, meu Pai? Mas tem gente que ainda acha que ele é Deus encarnado. Teria que ser assim, bem irônico, bem zombeteiro, falar às pessoas aquilo que ele não é. Mas, e ele vos dará outro Consolador. Se ele disse que era outro Consolador, ele não estava falando dele. Lógico. Senão ele teria dito, eu voltarei e explicarei aquilo que eu não consegui explicar agora, naquele momento, porque não era necessário até então. Imagina se as pessoas daquela época iam entender a profundidade das existências espirituais, das vidas múltiplas, de uma série de outras questões, das leis divinas universais, quando as pessoas só estavam preocupadas com uma única coisa: serem salvas do Império Romano, da tirania romana, das lutas difíceis da existência, etc, 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 conforme foi prometido pelos profetas do passado. Imagina se eles vão ficar preocupados ou conseguir entender, nem os discípulos mais próximos deles o entenderam. Levaram muito tempo e muitos só foram entender depois do seu desencarne, da sua morte física. Então ele disse que ia pedir ao Pai, se ele ia pedir, esperar que o Pai o atendesse também. Ainda tinha isso, né? Que o Pai poderia não querer atender. E ele daria outro Consolador, mandaria outro Consolador, que não era ele, outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Algum ser humano, fisicamente falando, consegue viver eternamente? Portanto, não é um outro Salvador. Não é outro Messias. Não é outro qualquer profeta, seja lá quem for, que será o Consolador. Porque não se consegue viver eternamente no plano físico. Então é algo além do físico. Além do que os olhos veem, além dos sentidos percebem, muito mais amplo do que isso. Está muito claro isso em João. Eternamente convosco o Espírito de verdade. Que na tradição cristã é considerado o Espírito Santo. Paracleto, o Espírito Santo, o Santo Espírito, como alguns chamam. E João chamou, Jesus teria chamado de Espírito de verdade. Já sabemos que não era alguém físico, mas muito mais além do que isso. A quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conhecereis, porque ele ficará convosco, estará em vós. Isso ele falou aos seus discípulos na chamada Santa Ceia, no cenáculo, onde ele ensinou muito mais coisas aos seus discípulos e revelou muito mais coisas aos seus discípulos do que toda a peregrinação anterior. E muitos ficaram frustrados, decepcionados, surpresos com as revelações dele. Tem um sermão, o sermão do cenáculo, se eu não me engano, ele é muito longo, mas ele fala lá desse Consolador. Imagine 12 judeus, conhecedores da Torá, habituados às tradições familiares, e Jesus chega para eles na ceia, porque o objetivo não era somente o lavar pés e o comer com ele, nem beber com ele,
mas ouvia as revelações, as lições finais, porque Jesus já sabia o que aconteceria depois, que não retornaria de Jerusalém para a Galileia mais, nem para qualquer outro lugar. Ali era o ponto de parada, ponto final daquela existência física, ele sabia disso. E ele revelou um monte de situações, entre elas essa. Imagina aquele grupo ouvindo dizer que Jesus não era o Consolador e não era aquele que os libertava. Imaginem vocês o nível de satisfação que deve ter sido para muitos. Lembrem-se que eles não eram seres perfeitos. Eram imperfeitos, que Jesus conhecia a alma, mas eles não se conheciam, porque eles não viam nem conheciam ainda como era na essência. Mas vós conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, por isso que o cristianismo diz, as tradições cristãs e sua autoridade tradicional não reconhece o Espiritismo como cristão, porque o Espiritismo não reconhece o Espírito Santo, como tradicionalmente é colocado. É algo que se observa nas reflexões no entendimento espírita, basta que se estude para se entender isso. A quem o Pai enviará em meu nome, Paracleto, Santo Espírito ou Espírito de verdade, essas três denominações seriam a mesma coisa que Jesus estaria se referindo, segundo a tradição religiosa. A quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então não seria ele, mas o Espírito de verdade, o Espírito Santo, o Santo Espírito, o Paráclito, estaria como missão relembrar tudo o que ele tinha dito e ensinar muito mais, além de consolar a humanidade. Está lá em João 14. Vamos adiante. Aí Allan Kardec vem dizer o seguinte, depois disso aí, na interpretação dos Espíritos e no entendimento dele também. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Essa nota de Allan Kardec dá início à justificativa que o Espiritismo dá para ser considerada o Consolador prometido por Jesus. Nós vamos ver mais adiante. Isso está lá no Evangelho, no capítulo 6, item 4. A relação entre o Espiritismo e o Consolador prometido, continua Kardec, está no fato da doutrina espírita preencher todas as condições inerentes ao Paráclito anunciado por Jesus. Na tradição cristã religiosa, Paráclito é o Espírito Santo, o Santo Espírito ou Espírito de verdade. O Espiritismo, segundo Allan Kardec, reúne todas as condições prescritas, antecipadas por Jesus. Por isso, se considera como o Consolador prometido. Há quem questione, há quem defenda, por vários motivos que não vamos entrar aqui. Na sequência, nós podemos encontrar alguns questionamentos que nos fazem tentar refletir o porquê que o Espiritismo seria esse Consolador prometido. Como, por exemplo, de onde viemos? As chamadas religiões tradicionais ou filosofias mais antigas respondem isso muito suavemente ou quase nenhuma resposta concreta. Navegam muitas vezes em conjunturas místicas, sobrenaturais, maravilhosas, ou o mistério pertence a Deus. Ninguém pode saber mais. Então, para que temos inteligência? Para que pensamos? Para que nos foi dado, oferecido, oportunizado o livre-arbítrio pensar se o mistério só pertence a Deus? De onde viemos? Para onde vamos? O que somos? Por que sofremos? O que estamos fazendo aqui?
São somente 5 questionamentos, dentre tantos, que o Espiritismo se propôs a responder à humanidade desde o século XIX para cá. Já sabemos tudo? Claro que não. Quem acha que sabe tudo já derrapou na arrogância, na vaidade. Evidentemente que não. Mas já sabemos muito mais do que nos 18 séculos anteriores ao Espiritismo. E de uma forma mais clara, elucidativa, compreensível, não passível de muitas interpretações ou de quase nenhuma interpretação. Sabemos de onde viemos, que é o mundo espiritual. Sabemos para onde vamos, que é retorno para o mundo espiritual nas suas muitas dimensões, vibrações, locais, etc, etc e tal. O que somos? Espíritos criados por Deus, pelo Pai Criador, pela força suprema, causa primária do universo, criados simples e ignorantes e que cresceu no processo de entendimento e compreensão ao longo da sua história. Por que sofremos? Porque somos imperfeitos. Valorizamos muito mais o material do que o espiritual. Somos impelidos a ser assim, educados a ser assim, impulsionados ao longo do tempo pelas religiões, principalmente, a sermos assim. Porque é importante essa sobrevivência e superarmos os desafios materiais, porque fazem parte da nossa natureza. Naturalmente somos assim. Da base do que porque sofremos, é por aí que se começa a ampliar um entendimento e as várias causas e origens dos nossos sofrimentos. O que é que estamos fazendo aqui? Uns estão só vivendo. Outros sobrevivendo. Os espíritos, quando aprendem, eles entendem a progredir e evoluir. Porque desde aqueles questionamentos ou daquelas situações que nos fazem ser levados a sofrimentos ou alegrias, tudo isso acaba resultando em aprendizados e crescimento, progresso e evolução. Baseado nisso e naquilo que vimos até agora, começamos a entender, olha lá, eu acho que o Espiritismo era aquilo que Jesus estava propondo, que pediria ao Pai para nos enviar. No sentido de que ela vai se sobrepor aos outros? Não, nunca foi o propósito do Espiritismo tornar ninguém espírita. Nunca. Mas promover, facilitar o caminho para o bem, para o nosso crescimento enquanto seres humanos, enquanto espíritos humanos. Não importa onde estamos, não importa quais os caminhos que percorremos, se o fizermos com honestidade, com respeito, pelo bem, com a caridade, com o amor, nem precisamos ser espíritas. Será que é mais importante para Jesus um ateu que seja misericordioso, humano, amoroso, caridoso, respeitoso, ou um devoto que seja mau caráter, desequilibrado, egoísta, racista, homofóbico e por aí vai? Quem vocês acham que Jesus estaria abraçando? Lá fora não tem nenhuma multidão, acho que eu posso sair tranquilo, né? Vou passar aqui para vocês rapidamente 3 pontos que podem amadurecer essa ideia, essa reflexão de que o Consolador prometido é o Espiritismo. Mas eu volto a repetir, Consolador não tem nada a ver com religião futura, com única, nada disso. Primeiro, o Espiritismo procura lembrar-nos que Jesus ensinou. Qual outra filosofia ou religião faz isso? Atualmente, do século XIX para cá. Só o Espiritismo faz isso. O catolicismo se mantém ainda nas suas regras, nos seus conceitos, nas suas condições de séculos atrás, com pouca ou quase nenhuma mudança. Mesmo que tenha evoluído em alguns pequenos detalhes, a base e o suporte da Igreja Romana continua a mesma. Não muda nada. O protestantismo também da mesma forma.
e que se subdividiu em diversas denominações religiosas, que aqui no Brasil se chama de neopentecostais, e uma série de outras coisas. Mas procura nos lembrar o que Jesus ensinou ou procura apenas impor aquilo que eles interpretam que sejam lições? É diferente. Ensinam muitas coisas que o Evangelho não pôde explicar adequadamente lá atrás. Lembra que a gente falou lá no início? Vocês acham que aquela comunidade, aquela população daquela época, na antiga Judéia, na Galileia, em Jerusalém, queria saber de progresso, queriam saber de evolução, queriam saber de seres em outros planetas, queriam saber de sei lá de quanto mais, de amor, de caridade, de justiça? Não, eles queriam serem salvos, libertados do jugo romano, da força, da tirania, etc, etc. Era o único pensamento, o único propósito. Porque o Messias só serviria para isso. O Messias não era um ser que iria estar destinado a abraçar, ser amoroso, carinhoso. Ele ia desembaiar a espada e ferir os inimigos de Israel, que, na maioria dos casos, os romanos da época. O Espiritismo veio mostrar que é diferente isso, veio explicar melhor essas lições do Evangelho de Jesus. Porque ele consola e conforta os que sofrem a mostrar-lhes a causa e a finalidade dos sofrimentos humanos. E eu ainda acrescento, esclarece para aqueles que querem ser esclarecidos. Podemos ficar à sombra de Jesus a vida inteira, esperando que Ele nos console, que nos salve, que nos ampare, que nos carregue. Mas podemos também fazer tudo isso e ao mesmo tempo entender as suas lições, aprender com Ele, saber o que fazer, procurar compreender melhor, fazer ou tomar atitudes melhores na nossa existência e assim dar seguimento a um processo muito melhor, muito mais elevado, tornando o nosso jugo mais suave e os nossos fardos mais leves, se quisermos. Se não quisermos, podemos andar na marcha mística, sobrenatural, maravilhado, estupefado e sem fazer nada. Porque nós temos o livre-arbítrio na hora de quiser aprender. Lá também nós vamos encontrar, nas mensagens dos Espíritos, 4 mensagens atribuídas ao Espírito de verdade. Na primeira mensagem, nós vamos encontrar esse texto aqui, esse tópico. Todas as 4 mensagens foram 2 psicografadas, que é aquele ato do Espírito falar através do médium e escrever em Paris, as 2 primeiras, a outra em Bornéu, ainda na França também, e a outra em outra cidade também lá da França. Na primeira mensagem, que talvez seja a mais interessante e a mais importante, o Espírito chamado de verdade, e eu vou dizer vocês depois por que o chamado, diz: Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Uma coisa precisa da outra. Não basta consolar, é preciso também esclarecer, aprender, entender, para também consolar. Porque consola quem sabe como consolar e entendeu a necessidade da aflição do outro. Como eu disse lá atrás, às vezes até no silêncio que você oferece, consola alguém neste ou naquele momento. Na palavra, no conforto material e em outras circunstâncias diversas. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Aí ele reforça isso aí. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Todas as lições trazidas pelo Cristo são parte das leis divinas. A forma como foram interpretadas ou os equívocos e erros cometidos são da condição humana.
Eis que do além-túmulo que julgais o nada, vos clamo vozes, irmãos. Nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Vejam interessante nisso aí. O Espírito de verdade, assim caracterizado no Evangelho segundo o Espiritismo como autor dessa mensagem, o autores, seja lá como for, diz que Jesus Cristo é o vencedor do mal. Portanto, subentende-se o quê? Que o Espírito de verdade é aquele consolador prometido por Jesus e não é Jesus. Por que eu, Jesus, vou falar na terceira pessoa? Quem lembra das aulas de gramática, de língua portuguesa básica, isso aqui é falar da terceira pessoa. Estou falando de outro, não estou falando de mim. Porém, isso ainda é motivo de debates, muitas vezes até calorosos, dentro do movimento espírita. Sede os vencedores da impiedade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Advento do Espírito de Verdade, item 5. Por que eu disse que é chamado de Espírito de Verdade? Porque essas 4 mensagens não foram assinadas como Espírito de Verdade. Foram assinadas como Jesus de Nazaré. Mas Allan Kardec optou por não colocar. Por quê? Esse nome é o de Jesus de Nazaré, dizendo ele sobre as 4 mensagens que tem lá. Lá no Livro dos Médiuns, no item 31, em contradições e charlatanismo e mensagens certas, vocês vão encontrar também alguns apontamentos, algumas mensagens atribuídas a Jesus que Kardec questionou a veracidade. Lá também, no Livro dos Médiuns, ele não coloca essa mensagem completa assinada por Jesus de Nazaré, não. Ele vai colocar assinada pelo Espírito de Verdade no Evangelho. Mas no Livro dos Médiuns não está assinado. Ele não coloca assinada essa mensagem. A mensagem completa. Não só esse trecho aqui, toda. Ele vai dizer que esse nome é o de Jesus de Nazaré. De modo algum, continua Kardec, já estamos aproximando do final, duvidamos de que ele possa manifestar-se. Kardec diz que não duvida que Jesus possa ter se manifestado em alguma psicografia, em alguma mensagem, em alguma época. Mas, dizei, se os espíritos verdadeiramente superiores, aqueles que estão no nível mais elevado, que vocês vão ver lá espíritos puros, como Jesus, não o fazem senão em circunstâncias excepcionais, a razão nos inibe de acreditar que o Espírito por excelência pura responda ao chamado do primeiro que apareça. Porque Jesus chegaria próximo de um médium comum para escrever uma mensagem? Qual a necessidade dele em fazer isso? Nenhuma. Eu vou contar para vocês rapidamente uma história que vai ilustrar isso aí. E vai fazer entender melhor. Divaldo Pereira Franco contou certa vez que Teresa d'Ávila, não sei se vocês já ouviram falar dela, para quem é católico chama de Santa Teresa d'Ávila, né? Teresa d'Ávila, que é considerado um espírito superior, queria mandar uma mensagem para a humanidade. Só que ela não conseguia afinar o seu campo de vibração com Divaldo Pereira Franco, que é já foi um dos mais extraordinários médiuns da existência. Não conseguia, pelo estado elevado de crescimento espiritual que ela tinha, de energia, de vibração, etc. e tal. Vocês lembram do filme Nosso Lar? Quem é que acompanhava André Luiz? O tempo todo ele não via a mãe dele. Por que ele não via? Por conta da diferença de vibração de aprendizado dos dois. Ela mais elevada do que ele, espiritualmente, e ele menos. Não conseguiam se relacionar visualmente, nem sentir, nem ver, nem perceber. Teresa d'Ávila não conseguiu
passaram a mensagem através de Divaldo Pereira Franco, que era infinitamente muito mais médio do que a maioria de nós, né, Rose? Muito mais. E ela não conseguiu passar a mensagem. O que foi que ela fez? Isso foi relatado pelo próprio Divaldo. O que é que ela fez? Ela chamou Joana de Ângeles, passou a mensagem para Joana, e Joana passou para Divaldo. Mas quem assinou a mensagem? Teresa d'Ávila. Porque a mensagem era dela. Só que quem passou para Divaldo foi Joana. Por quê? Porque não havia possibilidade vibratória de energia de Teresa d'Ávila conseguir falar através de Divaldo. Imagina Jesus. Qual médium nesse mundo que teria condições de psicografar uma mensagem de Jesus? Kardec disse que não é impossível, mas duvidou pelos critérios estabelecidos no entendimento espírita que fosse ele. Por isso ele retirou o nome Jesus de Nazaré e colocou Espírito de Verdade. Por quê? Porque as emanações psíquicas de Jesus, o pensamento de Jesus, pode ter chegado a espíritos em elevação mais baixa, próximos a ele, e foram passando a outro, e chegou ao médium a mensagem, como está aqui, entre outras, atribuída a Jesus, porque o pensamento era dele. Mas não foi ele que encostou no médium e passou a sua carga vibratória para passar a psicografia daquela mensagem. Foi representantes deles. Quantas vezes não se vê isso em reunião mediúnica? De mentores mais elevados que usam outros, ou alguns que usam nomes de outros. O espírito de Bezerra de Menezes é copiado inúmeras vezes em reuniões mediúnicas. A mensagem pode ter emanado da mente de Bezerra, mas não necessariamente foi ele que foi lá e escreveu, mas a autoria pode ser dele. Então Kardec não nega, mas criticou a veracidade disso. Como já dissemos, quanto mais elevados são os espíritos na hierarquia, com tanto mais desconfiança devem os seus nomes ser acolhidos nos ditados, que é as psicografias que ele chamava na época, né? Na comunicação acima, apenas uma coisa reconhecemos: é a superioridade incontestável da linguagem, das ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo se aquele de quem lá traz o nome não o renegaria. A mensagem completa possui características de um espírito elevado como Jesus? É isso que Kardec nos provoca a refletir. Se sim, o nome, quem trouxe, não faz diferença nenhuma. São representantes. Às vezes, um religioso de uma instituição simples recebe uma mensagem mais elevada de, por exemplo, o Vaticano manda mensagem para aquele padre. Ele vai ler, mas quem está lendo é o padre, não é o Papa. Mas a mensagem é de quem? Do Papa. Assim como do bispo, do cardeal, dos espíritos superiores, assim vai. Então Kardec foi muito lúcido nesse momento para nos mostrar o porquê que ele tirou o nome, né, de Jesus. Então, basicamente é isso. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, se funde a condição do entendimento de que o Espiritismo, segundo esses espíritos, seria o Consolador prometido por Jesus, que não é carne, que não é físico, porque ele não viveria eternamente fisicamente conosco, porque nem nós vivemos. Então, se aceita essa ideia, mesmo refutada em alguns segmentos, de que o Espiritismo seria esse Consolador prometido, porque ele nos traz tudo aquilo que observamos e entendemos e aprendemos lá no capítulo 6 e entre outras obras do Espiritismo. Porque estudar, refletir sobre se Jesus, se o Cristo era Consolador e não, é chover no molhado, porque a vida dele por si só já mostra que ele era, é e continua sendo o Consolador de todo o planeta Terra, independente de crenças, de doutrinas religiosas, não importa. Porque quem parte desse mundo para o outro só leva um crachá que é reconhecido. Só um passaporte tem importância. Ah, vocês estão achando que é o americano, né? Não é não. E não é o brasileiro também, não, nem qualquer outro. É o passaporte do bem.
é daquilo que você fez de bom. É aquilo que você fez que te fez crescer, que te fez aprender. Esse é o passaporte que te impulsiona para esferas mais elevadas, para aprendizados maiores, para entendimentos maiores. Se nós nos comportarmos da mesma maneira que aqui chegamos e não entendermos que ser espírita é promover mudanças e transformações individuais com amplitude coletiva, seja em pequenos grupos ou grandes grupos humanos, nós não entendemos ainda a lição que o Espiritismo nos traz. Continuamos lá atrás, defendendo bandeiras religiosas, verdades absolutas, que nós entendemos assim, tem que ser assim, vivemos assim, morreremos assim e nada mudará. Quando a proposta espírita é de transformação. Sem isso, nada vai muito além. E essa transformação, Fred, vai acontecer, Rose, nessa existência só? Não. Por isso, eu sempre digo, para mim, para quem quiser ouvir, não tenham pressa. Faça aquilo que está ao seu alcance. Aquilo que está dentro do seu propósito de existência. Uns vão fazer mais, outros vão fazer menos, mas todos farão alguma coisa para o seu crescimento e evolução. Porque não vai terminar aqui aquilo que começou lá atrás, e o tempo só pertence a Deus. E nós temos o quê, enquanto espíritos mortais? Espíritos, não estou falando de corpo. Enquanto espíritos mortais, nós temos o quê à nossa disposição? Uma eternidade. Então, para que eu vou correr? Para cair no primeiro buraco que eu tiver na minha frente? Não, eu vou andar no meu ritmo, vou aprendendo aquilo que eu preciso, vou entendendo e fazendo aquilo que está ao meu alcance, para lá na frente, quem sabe, andar. Por quê? Porque eu não sou perfeito, não sou mortal enquanto espírito, vou ter outras oportunidades, outras existências para construir isso aí, mas quanto mais cedo eu vou entendendo e fazendo alguma coisa, eu vou mais cedo me melhorando, entendendo, compreendendo cada vez mais. Há menos de 200 anos atrás, os pais não estavam nem aí para os filhos. A única atribuição do pai, homem, era o quê? Botar o filho no mundo, reproduzir. Ninguém fazia mais nada. Ia para a guerra, morria com 20 anos, 30 anos, deixava lá 3, 4, 5 para a mãe cuidar, a vida cuidar. Estava nem aí. Por quê? Porque era da cultura, era do pensamento da época. Hoje já há um pensamento mais evoluído, diferenciado, já se entende melhor aquela coisa toda, já se respeita mais os animais, coisa que não se respeitava há 50 anos atrás, já se entende melhor aqueles que estão avançando para a terceira idade, quarta, quinta, sexta marcha do nosso veículo espiritual, e nós vamos aprendendo assim, entendendo assim. Cada dia, já dizia o poeta, a sua agonia, a sua aflição e o seu aprender. Muita paz para vocês. Queridos irmãos e irmãs, em Cristo, em Deus, na vida, todo e qualquer momento que nos é oferecido para refletirmos, seja em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer tempo que tivermos, pode ser em poucos segundos, em alguns minutos, procuremos a cada dia refletirmos do nosso papel no mundo, da nossa existência. É claro que nós sabemos e não podemos desmentir isso. As nossas aflições, as nossas dificuldades dentro da existência aqui na Terra nunca foram fáceis. Para muitos se tornam até difíceis,
sobrecarregadas, sufocantes, ao ponto até de desistirem, de entenderem e de vivenciarem tanta dor, tanto sofrimento, tanta injustiça, tantas coisas negativas que muitas vezes mais nos desgastam do que nos alegram. É claro. Mas Jesus e ninguém nunca disse que seria fácil. Assim como ele disse que a realidade do mundo para o espírito não é aqui. Que a origem de todos nós não é aqui. Que o final também não será. Que a nossa transição nesse processo de crescimento se dá em muitas moradas, em muitos lugares. São partes das lições que ele nos trouxe, referendadas pelo Espiritismo e ampliada a nível da nossa consciência. Procuremos, dentro do possível, daquilo que somos, do que queremos e do que pudermos assim pensar e fazer, exercitar a cada dia um pouco as reflexões necessárias para as nossas existências. Tudo aquilo além da matéria. Procuremos sossegar durante alguns minutos, nos desvencilharmos das armadilhas e ilusões do mundo, nem que seja por breves minutos, por breves momentos, para nos encontrarmos conosco mesmo. Porque no corre-corre, na rapidez das necessidades atuais, no desenvolvimento de ideias aceleradas, muitas vezes, ou quase sempre, não paramos nem um segundo sequer para conversarmos conosco mesmo, com aqueles que nos rodeiam, com aqueles que nos inspiram, com aqueles que nos amparam e, sobretudo, nos amam. Como aqueles que aqui estão, que vieram com vocês, que estão neste momento abraçando-os, soprando nos seus ouvidos e no seu inconsciente a certeza da continuidade da existência, do amor e das relações afetivas que vocês têm com eles. Abracem essas ideias, dormindo, para que no dia seguinte suas atitudes sejam diferentes, mesmo que a do outro não seja. Porque não vivemos a vida do outro, vivemos a nossa. Para assim vivermos melhores e vivendo melhor, nós possamos ajudar aqueles com mais dificuldades do que nós. E existem. Não necessariamente a nossa aflição é a mais dura, é a mais difícil que existe. Muitas vezes ela é suave, ela é leve diante da dor do outro, que nem enxergamos na maioria das vezes. Que esse Senhor, que esse Espírito que nós chamamos de Jesus, onde quer que esteja, amplifique cada vez mais pela força do seu pensamento, da sua autoridade moral, do seu amor, do seu respeito e afeto pelos seres humanos da Terra, seu pensamento de luz, de boas vibrações, de paz e de caridade entre os outros. Relembrando sempre que primeiro pode até vir a tempestade, e muitas vezes vem de forma violenta, difícil, sofrida, mas depois o resplandecer da luz do sol sempre predomina, e assim será também com a humanidade. Que Deus nos ampare, em nome de Jesus, hoje e sempre. Muito obrigada, meu irmão. É sempre muito bom a gente
nessa terça-feira, aprendendo mais e mais, não é? Te agradeço essa oportunidade, agora que você é um homem fora de Jacobina, fora da Bahia, então a oportunidade que ele tem aqui, a gente traz. O recadinho que eu tenho para hoje é sexta-feira, dia 25, vai ter forró no Centro de Convivência do Idoso. E está sendo organizado pela Prefeitura. E eles deram a bilheteria para a gente, do lado idoso. Então, todo o ingresso que for vendido vai ser destinado ao lado idoso. E aí eu estou convidando para vocês virem, porque esses dias nossa conta está baixa, do lado idoso. Então, compareça e tão pouco o ingresso para ajudar, que está ajudando o lado idoso, viu? E outra coisa, o Balai ia sortear hoje, só que tem uma gerente da Natura que ela vai nos dar vários brindes, então nós vamos colocar, então o Balai vai ficar bem mais gordinho, né? Então semana que vem a gente faz o sorteio, porque a gente tem mais uma semana para vender, não é? Eu acho que essa semana ela já traz. E eu faço aqui em frente os dois. Deixa eu pegar meu espírito visual. Eu não